Glória a Deus, meus irmãos. É uma alegria sempre poder compartilhar a palavra do Senhor, sempre poder compartilhar do Evangelho, falar daquilo que o Senhor tem feito e o que Ele pode fazer. Essa manhã eu quero refletir com os irmãos sobre um texto, na verdade um personagem que não é muito falado, não é muito conhecido. Na verdade para alguns até é, mas às vezes é mal interpretado, é alguém que é meio colocado um pouco de escanteio, um pouco de lado, mas é alguém que carrega algo muito importante, assim, algo que ele entendeu o que nós precisamos entender. Muitos de nós já entendemos, mas entender esse princípio do que, o que carregamos, o que levamos na nossa jornada, o que levamos naquilo que nós carregamos enquanto cristãos, o que levamos na jornada da vida, o que é essa jornada da vida e aonde esperamos chegar com essa jornada da vida. Sabe, quando nós olhamos com uma perspectiva eterna da missão que nós carregamos, será que temos vivido? Semana passada eu falei um pouco sobre intencionalidade. Será que temos vivido com intencionalidade? Ou intencionalidade se tornou um jargão coaching, onde nós falamos sobre seja intencional, seja prático nas intenções. Mas será que nós temos vivido intencionalmente? E esse personagem, então, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Ou para algumas traduções, é Atitudes dos Apóstolos. E para outros, Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo. E ainda para outros, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Quem aqui já leu a Bíblia inteira, irmãos? Amém. O capítulo 29 de Atos, quem já leu? Já leram, irmãos, o capítulo 29 de Atos? Eita, Jesus! Mas não tem o capítulo 29 de Atos aqui. Não existe o capítulo 29, é uma pegadinha, né, irmãos? Olha isso, né? Quem já pegou, né? O capítulo 29 de Atos, alguns teólogos, professores, aqueles que nos ensinam, eles gostam de colocar uma ideia de que o Atos 28, ele termina com um impulsionamento para nós continuarmos o Ato 29. O Atos 29, na verdade, é a jornada do cristão em direção à vida que nós precisamos trilhar. Não é acrescentando, nós não estamos acrescentando algo na palavra, mas nós precisamos olhar de uma forma de, será que eu estou vivendo as atitudes que o Senhor diz para que eu viva? Será que eu estou vivendo com atos de justiça? Atos que reverberam ou que refletem o que o Espírito Santo direciona a gente? Será que eu tenho vivido a palavra de Deus assim, ó, com verdade, com honestidade? Será que eu tenho amado a palavra de Deus? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos homens e mulheres no próprio livro de Atos, que eles se tornaram mártires. O que são mártires, Orlando? São aqueles que morrem por amor a isso aqui, ó. São aqueles que morrem por amor a um Senhor maior do que eles. Quando nós entendemos o que carregamos, ou a responsabilidade que carregamos, nós começamos a viver a nossa vida de forma mais intensa. Eu ouvi uma pregação há um tempo atrás que dizia sobre o que é que esses homens viram. O que é que o Estevão viu, o que é que Paulo viu, o que é que Isaías viu, Davi viu, o que é que esses homens enxergaram para fazer com que a vida deles fizesse sentido ao ponto de tudo como perca. E quando nós olhamos essa palavra de tudo como perca, não é no sentido de que nada vale, mas é no sentido de que tudo comparado ao Senhor realmente não vale. E aí nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós olhamos para essa palavra de Deus tão linda, e pensamos em um Atos 29, onde nós devemos continuar na jornada e caminhar em um processo de fazer Jesus conhecido em nós e através de nós, com as nossas atitudes, sendo ministrados pelo Espírito Santo, para que por onde nós andemos, pessoas ao olharem para nós, vejam em nós a fé que nós proclamamos ter. Porque falar de uma fé é diferente de viver essa fé. Os mártires, quando jogados em jaulas com leões, eles precisavam continuar. Os mártires, quando chegavam ao ponto de não poderem negar ao Senhor e ser até mesmo crucificado de cabeça para baixo, não negava ao Senhor. O mártir, quando colocava a cabeça dele ali diante de uma guilhotina, ele não negava ao Senhor. Por quê? Eles contemplaram algo que por vezes nós não contemplamos. Eles contemplaram e entenderam algo que por vezes a jornada da vida rouba de nós esse senso de urgência. É um senso de, meu Deus, quanto tempo eu ainda tenho em vida? Quanto tempo eu tenho para viver aquilo que o Senhor quer que eu viva? Ontem no cemitério nós podemos ver algumas dessas coisas. O tal qual flores em túmulos. Muitos túmulos recebendo muitas flores.
E as flores em vida, e a vida com abundância em vida, e o momento de representar o Evangelho em vida. Porque, do contrário, a vida se perde muito facilmente. O personagem dessa manhã se chama Barnabé. Não sei quantos já estudaram sobre ele, ou já ouviram sobre o tal de Barnabé. Eu, quando pequeno, eu não tinha muita ideia do Barnabé. O Barnabé que eu conhecia era o Barnabé do Pica-Pau. O sítio do Pica-Pau Amarelo tinha o tio Barnabé. Aí eu carregava o Barnabé, né? Geralmente caipira, Barnabé. Ó o Barnabé vindo aí. Não sei quantos já assistiram um filme chamado Mazzaropi. Meus irmãos, eu caminhei a minha infância inteira assistindo Mazzaropi. Como eu gostava do Jeca, meu irmão. Jeca Tatu, aquele cara que ninguém dava nada, todo ali. E ele sempre fazia um negócio. Aí tinham vários filmes. E eu, quando imaginava Barnabé, eu imaginava que era alguma coisa assim. Nessa linha de caipira, um Barnabé. Aí quando eu me converti, tem o Barnabé lá, o amigo do Paulo, lá da Bíblia, de Atos. Quem é esse tal de Barnabé? Como que será que era? Será que ele era do mato? Será que ele era matuto? O Barnabé. Mas olhando um pouco para o texto, não. Barnabé era um homem diferenciado. Barnabé foi alguém que entendeu um chamado. Barnabé foi um dos 70 discípulos. Barnabé foi alguém que caminhou com Jesus além dos 12. Porque além daqueles 12, tinham mais. Tinha uma multidão que seguia. Tinha outros que ouviam. Tinha outros que conheciam sobre aquele Jesus. E Barnabé seguia. Barnabé entendeu. E Barnabé era um homem íntegro. E vamos lá, então, no livro de Atos, capítulo 4, verso 36 ao verso 37. São apenas 2 versos, mas nós vamos caminhar um pouquinho no livro de Atos, na história de Barnabé. Diz assim, o verso 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele era um levita, natural de Chipre. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Tem uma canção também antiga que dizia: era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, a consolações, homem bom e piedoso, cheio, me ajudem, amor e fé, homem de Deus. Olha que bonito, o Barnabé, natural de Chipre, era um levita, era um homem temente a Deus, era alguém que recebia olha isso que bonito, irmãos, um homem temente a Deus, o Barnabé. Mas só que legal, o Barnabé não era o nome dele, irmãos. É engraçado quando nós começamos a ler a palavra, porque quem aqui lembrava que o nome de Barnabé era José? Poucos, sabe? José, o nome do Barnabé de verdade era José. Olha isso, José é um nome comum, sabe o João, sabe a Maria, sabe o Ditão, o Dito, Benedito, aqueles nomes mais, é o José, é o José, o Barnabé, mas o nome dele era um nome simples, era um nome comum, era um nome do ordinário, não era um nome extraordinário, o nome dele não era Jackson 5, o nome dele não era, sabe, o nome, o Exxon ou Clayson, não, o nome dele era José, era um nome comum, era um nome simples, mas era alguém que entendeu algo. E é muito legal olhar para o José, porque quem deu o nome de Barnabé para José foram quem? Os apóstolos, as pessoas que estavam em volta de José. Porque as pessoas que estão em volta de nós, meus irmãos, sempre nos dão nomes. As pessoas sempre colocam sobre nós alguma questão, até caricata. Às vezes tem gente que fala, é porque ele é assim, Deus, como ele está ali hoje. Então, tem gente que pega por essa questão, tem gente que pega pela questão de fisionomia. Sabe na época de escola, os bullying que a gente sofria? Hoje não dá, né, irmãos? Porque hoje qualquer atitude, mas é o trauma. Mas nós passamos por algumas coisas. Quando pequeno, meus irmãos, eu passava por tanto apelido na escola, tanta coisa. Só o meu nome, o fato de ser Orlando, irmãos, quando criança. Eu lembro dos professores, Orlando, aí eu olhava assim, quem é Orlando? Aí achava que ia entrar um senhor lá no fundo da sala, aí sou eu, sabe? Aí me chamavam de holandês, eu queria morrer, irmãos. Eu queria morrer quando chamavam de holandês. Holandês o quê? Holandês, eu nem sei. Hoje eu queria ser holandês, irmãos. A Holanda, direto da Holanda. Imagina que é Orlando Rastevski. Um nome, sobrenome assim bem legal. Mas não, nós vamos ganhando nomes, nós vamos ganhando caricaturas, nós vamos ganhando coisas sobre nós, que falam sobre nós, falam a respeito de nós, sabe? Ideias que colocam, e às vezes você entra aqui com um trauma.
que talvez alguém colocou sobre você. Por exemplo, lá no cemitério, há uns tempos atrás, eu fui fazer uma exumação, junto com uma família que estava lá, e na exumação, o nome do rapaz que estava fazendo a exumação, estava escrito na enxada dele. E não era o nome, era o apelido que tinham colocado. Ele é magrinho, baixinho, e o apelido dele é meio quilo. E aí, todo mundo, é um meio quilo, meio quilo. Aí eu conversando com ele, a exumação durou quase 2 horas, eu falei, mas você não se sente incomodado por te chamarem de meio quilo? Ele falou, não, com o tempo, realmente, eu sou magro, pequeno, então é quase um meio quilo mesmo. Ele mesmo já tinha aceitado que ele era um meio quilo. Por vezes, na jornada da nossa vida, nós guardamos palavras que lançam sobre nós. Por quê? Porque algumas atitudes que temos, ou formas que nascemos, ninguém escolhe como nasce, ninguém escolhe aonde nasce, não. E aí, por consequência, você acaba recebendo rótulos. E o José, ele recebeu um rótulo muito legal. Ele era um consolador. Imagina, irmãos, você receber um rótulo de que pessoa amável. Nossa, eu gosto muito do irmão porque o irmão é pacificador. Eu gosto muito do irmão porque o irmão é muito feliz. Eu gosto muito do irmão porque o irmão é abençoador, sabe? E Barnabé, ele carregava isso consigo. Por onde ele chegava, olha quem está chegando! O Consolador. Imagina, irmãos, nós podemos carregar essa ideia de sermos consoladores, de carregarmos uma preciosa palavra, de onde chegarmos, sermos aqueles que, olha quem chegou, o encorajador, porque Barnabé é uma junção de 2 palavras, o bar vem de filho, essa palavra de filho, na palavra, se vocês olharam, tem alguns outros, tem o Bar Jonas, Bar Jesus, bar vem de filho, então essa ideia era o bar, filho, e o Nabé, ele vinha de consolador, ele vinha de exortação também, e de confortador, aquele que confortava, aquele que consolava, sabe? O Barnabé, ele tinha essa ideia, então ele era o filho do consolo. E é muito legal olhar para essa questão de palavras, porque geralmente, e isso é geralmente, até a psicologia fala um pouco sobre isso, aqueles que consolam muito, por vezes não são muito consolados. Aqueles que geralmente fazem muito pelos outros, às vezes não recebem aquilo que fazem. Porque talvez fazem para esperar receber, e aí por consequência fica, mas eu fiz, mas eu não recebi. Mas quando nós recebemos um título de consolador, é algo que marca o nosso coração. Porque, irmãos, por onde nós andamos, como cristãos, nós estamos deixando marcas. E é legal a gente parar para pensar que marcas nós temos deixado na vida daqueles que nos rodeiam. Já parou para pensar isso? Que marcas você tem deixado naquelas pessoas que passam pela sua jornada? Que marcas? Sabe? Porque nós queremos, querendo ou não, nós nos criamos uma redoma e por vezes nós habitamos dentro do templo. Aí dentro da igreja eu sou o cristão, o crente, aquele que ora, aquele que vem e fala bonito, aquele que vem e prega, aquele que vem... Mas e para as pessoas que não fazem parte do nosso gueto? E para as pessoas que não fazem parte do nosso grupo? Como é que nós temos sido? Como é que nós temos sido representados? Será que as pessoas que cruzam pelas nossas vidas aí fora, quando encontrarem com a gente aqui, vão olhar e falar, que legal, o Orlando está ali, o Consolador, ou o Orlando está ali, fajuto, fachada. Como é que tem sido a nossa existência? Olhando para o Barnabé, nós começamos a aprender algumas coisas. Nós olhamos para um homem de Deus, temente a Deus, olhando para esse texto, que era um homem que seguia as ordenanças de Deus. O Barnabé, então, era alguém que seguia as ideias e aquilo que o Senhor havia colocado, ensinado para eles. Lá no capítulo 2 de Atos, os discípulos e todos aqueles que estavam reunidos, eles receberam algo da parte de Deus. A Bíblia diz que eles foram cheios do poder. E então, a partir do momento que eles foram cheios, eles começaram a pregar, a anunciar o Evangelho, com ousadia, com intrepidez. Barnabé estava no meio daqueles, irmãos. E quando nós olhamos esse texto aqui do capítulo 4, nós vemos que Barnabé, o que ele tinha, diz que ele tinha uma terra e ele vendeu e doou. Mas não diz que ele só tinha uma terra. Pode ser que Barnabé tinha mais, tinha outras coisas. Mas o que ele tinha, ele contribuiu para que todos pudessem viver de forma digna. E o Evangelho não é você abrir mão de tudo simplesmente para entregar para os outros. Não é nessa visão de um reino utópico, mas é na visão de que a pessoa que está ao seu lado não pode passar uma necessidade. A pessoa que está ao seu lado tem que ser abraçado por você. E Barnabé entendia muito isso. E ele carregava isso consigo. É muito bonito, irmãos, olhar para um homem de Deus e ser lembrado como alguém que marcou a vida de pessoas. E aí nós olhamos para ele e começamos a aprender algumas coisas. A primeira questão que a gente entende assim na vida de Barnabé é que ele tinha uma identidade firmada em outros corações.
Às vezes é fácil nós termos a nossa identidade, né? Eu sou isso, porque eu tenho isso, porque eu faço isso, porque eu aconteço assim. Mas a identidade firmada em nossos corações e nos outros corações é a vida que eu levo. Barnabé, ele tinha uma convicção de quem ele era, irmãos. E a gente bate muito nessa tecla porque hoje a falta de identidade é muito real. A falta de paternidade acaba gerando uma falta de identidade. E, infelizmente, nós vivemos uma época onde muitos pais são omissos, foram omissos, abandonaram suas esposas, abandonaram seus filhos e acabaram gerando uma geração que não tem identidade. É uma geração que busca sempre a aprovação de outros. Então, para isso, ela vive ou ele vive buscando aprovação nas redes sociais. A rede social, então, se tornou um estandarte, se tornou um outdoor de olhar e ver, nossa, olha como está. Aí, para isso tudo eu mostro. Eu preciso provar o que está acontecendo. Eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu preciso falar, porque, olha isso, olha quem eu sou, olha quem eu me tornei. Porque a história que eu tive, eu não deveria estar aqui, mas olha o que eu me tornei. A falta de identidade começa a você querer provar para outros o que você não precisa provar para ninguém. Então, nós vivemos hoje uma época de querer impressionar pessoas, e para isso entramos em dívidas, entramos em desgastes, comprometemos o nosso caráter para provar para pessoas que não importam, coisas que não importam. Porque a falta de identidade real traz sobre nós um vazio existencial. E esse vazio existencial é incessante e uma busca de eu preciso provar para as pessoas que eu sou. Quando a Bíblia diz que Barnabé era temente a Deus, como é que eu provo que eu sou temente a Deus? Eu não preciso provar que eu sou temente a Deus para as pessoas. Eu preciso viver em temor ao Senhor. Como é que eu vivo em temor ao Senhor? Amando a palavra desse Senhor, seguindo esse Senhor, andando em direção daquilo que esse Senhor tem pedido para mim. Porque senão, irmãos, nós vivemos um evangelho total aparência, onde a minha identidade se baseia no que dizem de mim. Irmãos, quem o Senhor diz que você é? Sabe o que o Senhor diz sobre a tua vida? Por que tem tanta gente hoje que não tem uma identidade clara? Porque não ouviu do Senhor quem o Senhor é na sua vida. Sabe? E é tão bonito você olhar a palavra de Deus assim, irmãos, ó. E aí você começa a ler, e você começa a ver que o Senhor te chama de filho amado. Ai, mas eu passei por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Filho amado, quem diz é o Senhor. Aqueles que entregam a vida a Jesus se tornam filhos em Jesus, filhos de Deus. Dá para você ter ideia que você é filho de Deus, filha de Deus? Se você já entregou a vida a Jesus, você é filha e filho. E nenhuma outra identidade que coloquem sobre você é maior do que a filiação de Deus sobre a tua vida. Então nós precisamos ter essa identidade muito firmada em nosso coração, porque senão nós vamos nos perder em nós mesmos. Nós vamos perder em nossas próprias identidades. Nós vamos nos perder naquilo que dizem da gente. Porque senão, daqui a pouco, você tem 1000 pessoas com quem você ajuda. Uma pessoa que um dia que você não estava bem, que pode acontecer, irmãos, nós não somos super-heróis. Nós não estaremos bem o tempo inteiro. Tem até uma canção que dizia, quem ri de tudo é desespero. Então não é que você vai estar bem o tempo inteiro, sorrindo, dando bom dia para o cavalo todo dia, ô cavalo, bom dia. Sabe, não, tem dias que você não está legal. Tem dias que você está angustiado, aí nesse dia você cruza alguém que fala, olha lá, estava pregando ontem e hoje nem olhou para mim. Às vezes nem viu, porque a cabeça está em outro planeta. Às vezes a preocupação está em outro lugar. Aí essa pessoa coloca sobre você uma palavra dizendo, não, aquele ali é um falsificado. Aí 1000 pessoas dizem, você é uma bênção. Aí aquele que diz que você é um falsificado, irmãos, acho que sou um falsificado mesmo. Porque realmente, sabe... Por quê? Porque por vezes é muito mais fácil. Nós tivemos uma mesa esses dias, eu, Tiago, pastor, Rafa, pastor Marcelo, onde nós falamos sobre isso, sobre uma identidade que esteja firmada, uma identidade que esteja real no Senhor, ao ponto de nós não precisarmos diminuir a nós mesmos. E entendam, diminuir a nós mesmos não no sentido de humilhar, porque sim, nós somos humilhados. Nós precisamos nos humilhar para que o Senhor cresça em nós, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Mas essa diminuição precisa estar muito atrelada à identidade de filho. Porque senão nós vamos nos autocomiserar em nós mesmos e buscar em nós mesmos respostas. Mas Barnabé, um homem temente a Deus. Olha o que está em Atos capítulo 9, verso 26 e verso 27.
Continuando essa história sobre esse homem, esse José, pouco conhecido ou pouco falado, mas que carregava algo muito forte dentro dele. Capítulo 9, verso 26, diz assim, e 27, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo, no caminho, vira ao Senhor, que lhe falara, e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé, ele era um encorajador de pessoas. Nesse capítulo 9, no início do capítulo 9, nós vemos uma passagem muito conhecida. Existia um grande homem, um tal de Saulo de Tarso. Ele andava, ele matava cristãos. O Saulo, ele tinha no coração uma ira, porque ele não admitia que podiam existir pessoas que adorassem outro Deus. Não, o Deus aqui, e Saulo, não, eu não aceito. E aí Saulo era revoltado, Saulo matava, Saulo perseguia cristãos, Saulo matava cristãos. Mas em um dia, Saulo, indo em direção a uma cidade, ele cai do cavalo, ele vê uma luz, ele fica apagado. Um profeta chamado Ananias vai até ele, leva ele a uma rua chamada direita, coloca ele naquela casa, cuida daquele cara. E aquele cara então, naquela hora que ele vê aquela luz e ele cai, ele escuta algo dizendo, Saulo, por que me persegues? E aí então, daquele momento, um perseguidor da igreja se torna um cristão. Mas imagina só, vamos pensar com a gente aqui, né, irmãos? A gente está aqui, aí tem um grande perseguidor. Vamos pensar num Bin Laden da vida aí, está vivo ainda, vamos imaginar que ele está vivo, tá? Então pensem comigo, vai na história aqui da sua cabeça. O Bin Laden matou um monte de gente, fez o Huawei e tal. Aí o Bin Laden entra aqui pela igreja aqui, ó. O irmão Sandoval está lá na porta. Imagina o irmão Sandoval, você cumprimentando o Bin Laden aí na porta. E aí entra aqui. E se ele estiver cheio de bomba, irmãos? Todo mundo, aí a PBG se torna um pum, a PBG explode. Que loucura. Imagina os discípulos, irmãos. Até hoje, o Saulo mata, persegue e destrói. Aí Saulo tem um contato com Jesus. Saulo tem uma vida transformada, mas os discípulos não sabem, irmãos. Sabe aquela pessoa que você não acredita mais nela? Tipo, perdido total, já era, acabou, sem chance. Viciado, é uma pessoa totalmente perdida. Esse aí não tem jeito. Irmãos, não tem jeito para nós. Não tem jeito para a gente mesmo não, mas para o Senhor sempre tem jeito. Sempre tem jeito. O Senhor olhou para o Saulo, chamou o Saulo, mas os discípulos não sabiam. Ananias cuidou dele? Cuidou, mas imagina o medo de Ananias. Ele vai, cuidou e deixou. Só que de repente, aqueles discípulos começam a ouvir dizer que o tal de Saulo queria estar com eles. De jeito nenhum, imagina o Pedro, irmãos, imagina Pedro naquela situação. Imagina, o Malco, certa vez, quis pegar Jesus, Pedro foi e deu uma espadada. Agora imagina chegando o Bin Laden lá. Imagina chegando um Saulo, irmãos, sério. Imagina, o Saulo que perseguia agora está lá, no meio deles. Quem que vai falar para que Saulo esteja com eles? O José, o Barnabé, aquele cara que às vezes a gente nem fala tanto, mas é aquele que chegou diante dos discípulos e falou, meus irmãos, eu sei que é difícil acreditar, irmãos, mas o nosso Deus continua cuidando, continua transformando, continua restaurando. O nosso Deus continua sendo aquele Deus que nós pregamos muito com a boca, mas na hora de acreditar na mudança de alguém é muito difícil. E aí então o Barnabé, ele chega e traz essa palavra, uma palavra de vida, uma palavra de esperança e uma palavra de, ei, igreja, acorda. É possível ter mudança sim, mas não é fácil. De verdade, irmãos. É complicado, às vezes nós vemos pessoas entrando aqui, e pessoas chegam aqui e são, desnorteadas. Pessoas entram por essa porta e recebem de algo da parte de Deus, e aí vê algo assim e fala, não pode acontecer isso, não pode ser dessa forma. Mas, o Senhor, Ele tem poder para continuar transformando histórias. Independente de como a pessoa chega aqui, essa pessoa ela pode ter uma vida transformada. Essa pessoa pode ter uma vida restaurada, essa pessoa pode ter uma vida que reflete o caráter de Jesus também. E o Barnabé, esse senhor, esse homem simples, temente a Deus, por temer a Deus, ele sabia como ele poderia continuar. E aí por isso ele diz, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos discípulos, aos apóstolos, e lhes contou como Saulo no caminho vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome de Jesus.
Segunda questão que nós aprendemos com esse texto é alguém que acredita em outros, independente das situações. Nós precisamos começar a acreditar um pouco mais nas pessoas, irmãos. Não é porque o passado da pessoa a trouxe até um momento que esse passado vai continuar sendo a direção para ela para o amanhã. Não é porque alguém um dia teve uma situação e errou. A jornada, acontece erros na jornada. Sabe, ninguém sai de casa pela manhã e espera acontecer um acidente de carro. Mas às vezes você está dirigindo e por uma consequência, às vezes o erro não é seu, mas você bate no motoqueiro, atropela alguém e agora? Vai responder um processo pela vida. Um erro, mas que talvez traga para você um peso, onde você não consiga na jornada. E talvez o erro é seu. Às vezes você errou, você pecou, você magoou alguém, você maltratou alguém, mas você pode ter uma vida diferente. Mas o importante é que nós tenhamos pessoas que sejam Barnabés em nossa vida, irmãos. Nós precisamos de Barnabés na nossa jornada. Você tem sido Barnabé na vida de alguém? Sabe, você já parou para pensar quanto tempo faz que você não manda uma mensagem para alguém? Quanto tempo faz que você não leva uma palavra de esperança para alguém? Quanto tempo faz que você não leva uma palavra de consolo e de conforto para alguém? Quanto tempo faz que você não manda uma mensagem para alguém dizendo, ei, você é importante? Sabe aquela pessoa que faz um tempo que não vem à igreja? E você sente falta? Experimenta mandar uma mensagem. Talvez ela não venha porque ela errou de alguma forma e ela se sente incomodada de voltar. Mas você pode, de alguma forma, ser instrumento de Deus para que ela volte. Você pode, de alguma forma, ser cura na vida dela. Nós precisamos, irmãos, entender que das dores que nós vivenciamos, podemos gerar vida na vida de outros. Nós podemos e precisamos entender que por onde passamos, precisamos carregar o que Barnabé carregava. Encorajamento. Ser encorajador de pessoas. Olhar para as pessoas da mesma forma que o Senhor nos olha. Olhar para pessoas com graça. Olhar para as pessoas com misericórdia. Misericórdia, a miséria de um coração. Olhar entendendo que aquele coração miserável precisa de graça, assim como nós também precisamos. Que esse coração que está ali machucado, magoado, ou no pecado, atolado, também precisa de graça e misericórdia sobre a vida dele. Aí nós olhamos, então, o Barnabé é um homem temente a Deus, um homem que tinha uma identidade firmada em outros, mas um homem que entendeu que ele precisava ser um encorajador de pessoas, olhando para as pessoas da forma que as pessoas precisam ser olhadas, com misericórdia, com graça, da mesma forma que nós um dia fomos olhados também. E também, uma terceira questão, a convicção da missão não está ligada ao lugar que você ocupa, mas à missão que você carrega. É legal olhar isso, porque no capítulo 9 de Atos, até o capítulo 13, sempre que se reflete a Barnabé e Saulo, aparece em questão hierárquica. A Bíblia sempre mostra dessa forma. Como assim, Orlando? Quando fala de Barnabé e Saulo, até o capítulo 13, vem falando sobre e Barnabé e Saulo. Barnabé foi para um lado e Saulo foi para o outro. Barnabé e Saulo foram juntos. Barnabé e Saulo caminharam juntos. Até o capítulo 13. Mas depois do capítulo 13, quando aparece novamente Barnabé, mudou a inversão agora. Agora é Paulo e o Barnabé. Agora não é mais o Barnabé em evidência. Porque não é sobre evidência, irmãos. Não é sobre o lugar que ocupamos. Mas é sobre a missão que nós carregamos. E isso precisa estar muito claro no nosso coração. Porque nós vivemos um triunfalismo gospel, um triunfalismo evangélico, onde para que eu vença, eu preciso estar à frente do meu amigo. Para que eu vença, a minha vitória, ela tem que ter o sabor de mel para eu mostrar. Porque, quando você me vê no palco, vai se arrepender. E não é sobre se arrepender. É sobre estarmos juntos em um propósito que faz Jesus conhecido em nós e através de nós. Nós precisamos carregar isso muito claro. E olha o que diz em Atos capítulo 15, verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Sabe, essa questão hierárquica de a convicção da missão não está ligada ao lugar que você ocupa, mas a missão que você carrega, é entendermos que independente do lugar que eu ocupo, eu tenho a mesma missão que cada um tem. Porque senão nós vamos setorizar responsabilidades.
sabe? Porque aí você vai começar a achar, mas é porque se eu fosse um pastor, eu poderia evangelizar mais. Mas talvez Deus não te chamou para ser um pastor. Deus te chamou para ser um empresário, para que através das suas finanças você ajude na causa. Talvez Deus não te chamou para ser um empresário. E você vai ser um empresário frustrado a vida inteira, porque Deus te chamou para ser um pastor. Para que você cuide. Mas talvez não é no sentido de cuidado aqui, talvez Deus te chamou para ser uma dona de casa, dona do lar. Mas em plena época, onde a mulher é empoderada, eu vou ser dona de casa. Deus te chamou para uma missão muito maior do que você. E nós precisamos entender isso de uma forma muito clara, irmãos. Porque senão nós vamos nos perder no processo. Olha para a vida do Barnabé, desse José. Um homem que era temente a Deus e encorajava pessoas. Mas por estar tão intencional em encorajar pessoas, ele não parou para se questionar em que lugar ele ocupava nas situações. E se nós olharmos todo o texto de Paulo e Barnabé, nós vamos ver uma discussão. Por exemplo, esse texto aqui está falando sobre o momento onde Pedro estava junto com os gentios, e ali Pedro estava comemorando, falando com os gentios. Daqui a pouco chegam os judeus. E aí quando chegam os judeus, o Pedro meio que sai de lado, deixa os gentios de lado e vai lá falar. Deixa os gentios de lado e falar com os judeus. Vai lá, compartilha, fala. Paulo fica revoltado. Mas Barnabé, naquele momento, também fez igual a Pedro. E aí houve uma discussão, levaram para a igreja de Jerusalém. Uma outra passagem também, nós vemos um momento em que Paulo estava indo a uma cidade pregar o evangelho. E aí estava Paulo e Barnabé indo pregar. Só que nesse meio tempo, estava indo também um tal de João Marcos junto com eles. Só que no meio do caminho, João Marcos desistiu da jornada. Só que Paulo, ele tinha um senso de missão assim muito intencional. É assim? Então peraí. Você vai mesmo lá, João Marcos? Então vai que eu não quero. E Paulo foi pregar. Paulo foi embora. Barnabé falou, Paulo, assim não dá. Aí o Barnabé, por ser um encorajador, consolador, ele deixou o Paulo, foi atrás do João Marcos e foi lá cuidar do João Marcos. Porque o Barnabé, ele tinha um senso de cuidado muito intencional. Assim como Paulo tinha um senso de missão muito intencional. Paulo então gruda na mão do Silas e vão embora. Aí começa aquela passagem lá, que Paulo e Silas na prisão, podia ser Paulo, Barnabé e João Marcos, mas não era Paulo e Silas, porque o João Marcos não quis mais ir na jornada. Às vezes na jornada a gente não quer ir, mas só que é legal, Barnabé voltou, cuidou do João Marcos, Barnabé estruturou o João Marcos, falou com o João Marcos, cuidou do João Marcos, tiveram um atrito, Paulo e Barnabé, irmãos. Na igreja, posso te contar um negócio? Não sei se você já ouviu falar isso, mas é um segredo, irmãos, guarda para você. Às vezes na igreja vai ter atrito, sabe? Às vezes na igreja vai ter alguma pessoa assim que vai falar uma coisa que você vai ficar magoado. Às vezes vai ter pessoas assim que vai te entristecer. Às vezes uma fala mal colocada vai te magoar. E se o seu coração estiver tão fragilizado, você vai criar ranço da igreja. E você vai falar, eu não volto mais para lá, porque foi lá que me magoaram. Mas irmãos, do mesmo lugar que te magoaram, pode sair cura dali também. Do mesmo lugar que houve dor, pode haver esperança novamente. No mesmo lugar que houve falta de esperança, pode haver esperança novamente. Então nós, como igreja, passaremos por dias de confusão. Irmãos, era o apóstolo Paulo, irmãos. Não é o Orlando, não. Não, apóstolo Paulo, meu, imagina. É assim então? Então peraí. O apóstolo Paulo separou de Barnabé naquele momento. E Barnabé continuou cumprindo a sua missão. Mas sabe o que é muito bonito? É que lá em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo chegando no fim da vida dele, já angustiado pela jornada, porque a jornada cansa, sabe? A jornada, ela às vezes marca a gente. Mas quando você tem um alvo muito nítido da sua vida, mesmo que você se magoe e se entristeça na jornada, você consegue continuar. Tem uma frase de um grande teólogo, Russell Shedd, que ele diz, e essa frase me marca, eu tenho até na minha sala lá embaixo, essa frase, todo dia quando eu entro, eu leio aquela frase, que diz assim, um dia os soldados estarão diante do dono da tropa, e esse dono da tropa, ele passará em visita a essas tropas, e esses soldados estarão lá, machucados, amputados, feridos, mas estarão lá. Então o grande general, quando ele passa em visita às tropas, imagina, irmãos, eu sei que tem dias que é difícil, a jornada machuca, coisas acontecem, situações que impactam o nosso coração, ao ponto de nós vivermos tão assustados e ansiosos em pregar o evangelho, que nós perdemos às vezes algumas coisas importantes, mas de coração,
um dia, quando nós passarmos, ou quando nós estivermos diante das tropas, imagina, irmãos, milhões de cristãos ao seu lado. Ontem, por exemplo, no cemitério, que bonito foi. Tem um momento que a gente passou numa barraca, a igreja presbiteriana, entregando água da vida lá, com um monte de garrafinha para todo mundo. Aí daqui a pouco as irmãs da Brasil para Cristo aqui, gritando e dando glória ali do lado. Aí a gente lá entregando flor e abraço. Igreja, um dia todos nós estaremos aqui, diante do general, e ele passará em visita às tropas, e ele vai nos encontrar lá. Assim como Paulo estava cansado aquele dia. Paulo estava desanimado, cansado. Mas só que Paulo, ele começa a falar. E aí Paulo, ele fala com Barnabé. Fala, olha, traga para mim o João Marcos, porque ele me é útil na jornada. Sabe, irmãos, é você olhar para pessoas que um dia te deixaram. Tem pessoas que nos deixam na jornada da vida. Mas é olhar para trás e falar, faz parte, mas eu preciso dele para continuar. Eu preciso dela para continuar. Porque a jornada cristã não é feita de acertos e acertos. Ela é feita de erros também. A jornada cristã também é uma roda gigante, onde estamos aqui e depois estamos aqui embaixo. Só que não podemos perder de foco o sentido da nossa jornada e da nossa vida. Então que no nosso coração, irmãos, a gente aprenda com Barnabé algumas aplicações muito práticas para nós. Aplicações que guardem o nosso coração no meio do dia mal. Aplicações que guardem a nossa vida, mesmo quando a vontade é se perder. É olhar para um Deus que nos dá uma identidade. Mas é carregar essa identidade por onde andarmos, para que as pessoas vejam em nós a identidade que carregamos. É ser consolador, mesmo quando não gostaríamos de consolar. É ser consolador, mesmo quando a primeira coisa que eu queria era ser consolado. Às vezes nós precisamos, mas experimente continuar cuidando de pessoas no meio da tua dor, que Deus vai usar essa dor para cuidar de você também. Das suas dores saem cura. E aí nós olhamos para esse homem, temente a Deus. Tinha uma identidade e as pessoas olhavam e viam a identidade nele. Nós olhamos para esse homem e via um homem que continuava cuidando e consolando de pessoas, independente do que as pessoas passavam, independente do que as pessoas eram, independente do que elas carregavam antes. Esse homem continuava. E por último, esse homem carregava essa ideia de, não é o lugar que eu ocupo, mas é a missão que eu carrego. A missão que nós carregamos, irmãos, é muito maior do que nós mesmos. O Barnabé pode até ser pouco conhecido. Vou convidar a equipe de louvor já para vir. O Barnabé pode até ser pouco conhecido, talvez, no nosso estereótipo crente. Mas é alguém muito conhecido pelo Senhor. Como tem sido a nossa vida com o Senhor? Um homem temente a Deus, que deixou marca na vida daqueles que passaram. Não era um homem perfeito, era um homem que brigou com o Paulo. Mas era um homem que tinha uma convicção da palavra. Era um homem que tinha uma convicção daquilo que ele carregava. Nós, irmãos, ao acabar esse culto, nós estamos indo para casa. Mas eu posso te contar um negócio, o culto nunca acaba. O nosso culto não termina. Não tem como nós começarmos esse culto e falar, Senhor, eu entro na tua presença. Igual algumas orações, Senhor, eu entro na tua presença. Por que você entra, meu irmão? Por que você não permanece na presença? Ser temente a Deus é permanecer na presença de Deus. Mas, mesmo no meio do dia mal, porque o Senhor se faz presente no dia mal. O Senhor é um Deus que cuida da gente no dia da angústia. O Senhor é um Deus que nos dá essa oportunidade de nos tornarmos amados. É uma oportunidade de sermos filhos. É uma oportunidade de nos dar uma identidade nova. E talvez você entre aqui nessa manhã carregando muitas marcas. Marcas de negligência, marcas de traumas, marcas de muitas coisas que aconteceram com você na jornada. Mas, todavia, essas marcas não são maiores do que Deus pode fazer na sua história. O apóstolo Paulo, ele foi um Saulo, que perseguiu, que matou, mas que um dia foi encontrado. E por ter um braço de alguém que parou de pregar sermões e decidiu ser uma mão para o Paulo, decidiu olhar com graça para aquele homem, Paulo se tornou um dos maiores escritores, ou o maior escritor do Novo Testamento. Que nós possamos encontrar essa presença, esse sentido, esse alívio, essa jornada, essa vida de Jesus em nós. Porque sabe, não é sobre Barnabé,
Não é sobre o Paulo, não é sobre você, nunca será sobre a minha vida. É sempre sobre aquele que chamou o Barnabé. É sempre sobre aquele que chamou o Paulo indo para Damasco. É sempre sobre aquele que nos chama em um domingo de manhã, trazendo para nós uma questão e uma pergunta para a nossa reflexão. Eu quero concluir com essa pergunta e com essa questão, para que você leve para a tua casa, leve para a tua família e guarde no teu coração. Quão Barnabé você tem sido na vida de pessoas? Quão Barnabé você tem sido na vida do seu próximo? Quão Barnabé você tem sido nas pessoas que cruzam a sua jornada? Quão Barnabé você tem sido? Quão consolador você tem sido? Quanto de exortação você tem dado? Exortação em amor. Você chegar em alguém que está vendo que está indo para um outro caminho, mas cuidar dessa pessoa. Quanto de Barnabé nós temos sido, irmãos? Será que nós temos olhado com graça e misericórdia para as pessoas? Será que nós temos seguido com missão e vontade e verdade sobre as nossas vidas? Será que nós temos seguido? Será que nós temos vivido com verdade e vontade? Eu quero orar por vocês nesse momento. O pessoal da ceia já pode ir subindo. O pastor Marcelo fará a ceia com a gente aqui. Mas eu quero orar com você, sabe? Feche seus olhos no seu lugar por um instante. Fala com Jesus. Fala sobre aqueles que passaram sobre a sua história. E devido a marcas que você tinha, você não conseguiu ser um bálsamo. Você não conseguiu consolar. E talvez você carregue esse trauma até hoje, porque naquele dia, se eu tivesse. Se você tivesse. Mas não é sobre o se, é sobre o hoje. É sobre o hoje sairmos daqui entendendo que somos Barnabés. Entendendo que somos pessoas que fomos chamados para uma missão muito maior do que nós. Uma missão muito maior que transcende a nossa própria vida. Uma missão que impacta o nosso coração, para que por onde andarmos pessoas conheçam esse Jesus. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós clamamos o teu nome. Nós te amamos, Jesus, porque ao olhar para a história de homens e mulheres que marcaram vidas, só marcaram vidas porque o Senhor os chamou para uma missão maior do que eles. Senhor, essa manhã o Senhor nos convida a sermos mais consoladores, a termos uma identidade mais prática no Senhor, a termos uma identidade real no Senhor, uma identidade que corrobora com aquilo que falamos, uma identidade que tem a ver com aquilo que dizemos, uma identidade que tem a ver com a vida que levamos, Pai. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos por essa manhã, te pedindo, Senhor, mostra em nossos corações, traga memória agora, Pai. Traga memória ao nosso coração, pessoas que podem receber hoje um consolo de Barnabés como a gente. Barnabés que falham, Barnabés que brigam, Barnabés que às vezes arrumam confusões, mas Barnabés que não desistem de João Marcos. Barnabés que continuam mesmo no meio de jornadas difíceis. Barnabés que às vezes precisam confrontar até mesmo um Saulo, confrontar até mesmo um Paulo, mas não desistem do chamado, não desistem da missão. Senhor, nos ajuda a sermos Barnabés. Nos ajuda a sermos pessoas que entendem o chamado, que entendem a visão, porque entendem que nós somos chamados pelo Senhor, chamados para algo muito maior do que nós, chamados para algo muito maior do que a gente pode viver em nossas próprias forças. Mas obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio que é ser escolhido pelo Senhor. Obrigado pelo privilégio que é ser amado pelo Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, Pai, trazendo graça, alívio, bálsamo, direção, que a nossa vida possa fluir no Senhor. Essa é a nossa oração, te agradecemos, te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.